Paz seja convosco. Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina de hermenêutica, agora entrando no capítulo de número 4, nessa disciplina maravilhosa, o qual nós muito faremos o uso dela no nosso dia a dia como teólogos, como estudiosos da palavra de Deus. Eu já vou aqui para o cantinho da tela e já vamos começar a nossa disciplina. Capítulo 4 de hermenêutica vai nos trazer o seguinte tema: análise histórico-geográfica. Então, nós vamos agora ter que entender também que é importante fazermos um estudo, ou uma análise da historicidade do local e do contexto que estamos tirando da nossa perícope e também da geografia, da geopolítica da situação que nós estamos estudando, para que possa a alusão daquele assunto vir à tona, para que possamos tirar o maior entendimento daquele texto, daquela perícope. Vamos lá. Introdução. Quando iniciamos um trabalho de interpretação, devemos levar em conta o contexto histórico em qual ele foi escrito. Por exemplo, quando João escreve Apocalipse, ele faz relatos sobre Roma. Ele não está falando do catolicismo e sim dos imperadores da época. Sendo assim, é de suma importância estudarmos o pano de fundo geográfico, histórico e político da época. Por exemplo, hoje quando nós lemos João escrevendo o Apocalipse e falando sobre Roma, já vem a alusão à nossa cabeça, o papado, já vem o Vaticano, já vem coisas à nossa mente porque nós conhecemos essa historicidade atual de Roma. Mas nós temos que entender que na época que João escreveu o Apocalipse, lá no ano 95, 94, na era depois de Cristo, aquela época não tinha papado, não tinha papa, não tinha uma igreja constituída em Roma. Naquela época, quando ele se referia a Roma, ele estava falando sobre os imperadores romanos, o qual geriam toda a geopolítica do mundo então, porque o Império Romano era o império que dominava o mundo em questão. E então, quando João escreve isso, ele está falando sobre os imperadores, sobre aquela geopolítica romana, onde eles oprimiam as outras províncias, as outras cidades, os outros países em si, Então nós temos que entender um pouco do pano de fundo da época que o autor está escrevendo, para que nós possamos entender o que ele quer dizer com a situação que nós vamos estar estudando, que é aquilo que nós destacamos da palavra de Deus, que chamamos de perícope. Vamos lá. Compreendendo a história. Quando lemos a resposta de Jesus sobre o pagamento de tributos a César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós não fazemos ideia das implicações por trás desse assunto, Assim, temos que entender o ambiente político, econômico e religioso daquela época, dos tempos que Jesus estava lá em Jerusalém, ou até mesmo uma pressão sofrida pelos habitantes da Palestina, pelo Império Romano, para que possamos assim imaginar a astúcia dos oponentes de Cristo e a magnitude da resposta dele. Nós não fazemos ideia o quão perseguido era aquelas pessoas que não pagavam impostos em dia e o que acarretava se elas não continuassem a pagar imposto. Não era só o nome que ia para o SPC e Serasa como hoje. As pessoas poderiam ser até presas, ter a sua liberdade cerceada por uma questão de não pagar um tributo ou imposto. Então era um meio de prender Jesus Cristo quando eles começaram a jogar essa astúcia falando que ele não pagava imposto. Então os apóstolos falaram como ele vai pagar imposto, e começaram com aquela discussão. Então, se você começar a entender o pano de fundo, o pano de fundo da época, a questão geopolítica, a questão religiosa, você começa a entender o quão absurdo era uma simples coisa que hoje parece que não faz, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, só porque vieram cobrar um imposto. Então nós não damos uma atenção muito forte a essa questão, por quê? Porque nós não entendemos muito bem o pano de fundo da história da época. E quando você estuda isso, você começa a trazer coisas à sua mente que vai elucidar a tua ministração, a tua mensagem, o teu sermão, porque você fez uma análise para compreender a história, da época, do local, enfim. Isso nos ajuda. Vamos lá agora, voltando à análise da nossa adoração joanina de João. Vamos tentar, através da análise histórica, elucidar a inimizade entre judeus e samaritanos. Como eu falei agora no vídeo anterior. Samaria foi edificada por Onri, foi um dos primeiros reis do Reinado do Norte. Para ser a capital de Israel, que é o Reinado do Norte após a divisão,
Enquanto isso, Judá, o reino do sul, continuava com a capital em Jerusalém, né, onde era constituído por só duas tribos, que era Judá e Benjamim. Samaria era considerada pelos judeus de Judá como região estrangeira, pois os assírios, né, quando levaram eles cativo, né, eles desconfiguraram toda a religião, né, eles perderam toda a essência, né, aquela religião que eles tinham de adorar um único Deus, né, de ter aquelas questões de tempo e períodos de adoração, eles perderam essa essência. Então eles eram considerados um povo estrangeiro para o judeu, que o judeu, embora ficou cativo na Babilônia, né, nos 70 anos de cativeiro, eles conseguiram depois, numa volta, né, estabelecer as sinagogas e continuar com aquela adoração, e uma adoração verdadeira ao único Deus, coisa que os samaritanos perderam. E aí o que aconteceu? Existiu essa inimizade, porque eles consideravam esse povo, né, como um povo estrangeiro. E como que nós vamos fazer uma análise dessa? Fazendo uma análise intertextual, analisando através de outros textos em outros livros da Bíblia, como nós aprendemos no capítulo 3. Então é uma análise importante. E como que eu vou edificar, como que eu vou elucidar mais ainda a minha perícope? Fazendo um estudo do pano de fundo, estudando naquela época, né, do rei Onri, quando foi essa divisão, como que ele começou a se perder, adorando outros deuses, estarando, né, adoração a Balaíns, enfim. E isso tudo eu vou começar a entender o pano de fundo da situação, né, de Samaria, para quando eu chegar no contexto de Jesus, ver toda essa situação. Aqui tem uma nota. Agora podemos pensar quão magnífico foi Jesus ao pedir água para uma samaritana, né? Quebrando regras, paradigmas e preconceitos formados ao longo do tempo, e que seus discípulos jamais teriam entendido isso, né? Então se passaram ali em Samaria e em Judá 19 reis no sul, 19 reis no norte, após a divisão do reino unificado de Sansão, né, de Saúl, de Davi e de Salomão. Após esses 3 reis, que foi o reino unificado, teve a divisão do reinado. E após essa divisão passaram 19 reis no norte e 19 reis no sul. Então foi um período muito grande. E aí se perderam muita a essência, né, da verdadeira adoração. E aí quando Jesus encontra ela, tem esse texto magnífico que nós estamos fazendo esse estudo, essa análise, né? E nós vamos ver o quão ela nem acreditava que um judeu estava pedindo alguma coisa para ela, inclusive água para ela, né? Que era como se considerado um pecado mortal. Era a mesma coisa de que um leproso chegar e dar um abraço em Jesus na época, né? Então, para nós entendermos toda essa situação, nós temos que estudar um pouco do pano de fundo da história, né? Vamos lá. Compreendendo a geografia. Analisando a geografia agora, local de Samaria, né? Podemos ter alguns pontos que nos ajudam no estudo, né? Agora nós vamos fazer uma análise mais um pouquinho para fora da Bíblia, né? Analisar alguma questão sobre mapas, sobre estudos na internet ali que fala sobre a geografia de Samaria. E nós vamos achar que a Samaria ela fazia parte do território das 10 tribos do norte, após a divisão do reinado. As terras eram férteis e produtivas, muito mais do que as de Jerusalém, onde vinham suas riquezas. A maior concentração de água doce potável, né, disponível na época, na face da terra da época, era em Samaria. Então é por isso que tem esse diálogo através daquele poço de Jacó, né, onde Jesus vai e pede água para ela. Então é como se estivesse pedindo aquilo que mais de produtivo, de bom tem em Samaria, que eles não ofereciam para os judeus, que era a própria água. O judeu tinha água, mas não tão boa quanto a de Samaria e não tão grande quantidade quanto a de Samaria. Então Jesus vem nesse contexto, né? E se você estudar esse pano de fundo, você vai ver que simplesmente aquele pedido de água era algo absurdo para ela, vendo um judeu fazer esse pedido para ela. Por que absurdo? Porque sabia que nem um judeu ia pedir, porque sabia que nem um samaritano ia fornecer, pela inimizade que existia. Então esse contexto aqui, que se nós começarmos a estudar mais a fundo, como nós estamos fazendo desde o capítulo 2, nós vamos ver que é importante fazer o quê? Esse afunilamento do versículo, da perícope destacada, né? Tanto dentro do próprio livro, quanto fora do livro, né, em outros livros da Bíblia, e também fora da Bíblia, num contexto geográfico e político da época, para entender mais esse assunto. E assim nós finalizamos mais um capítulo, que é o capítulo 4. São curtinhos, né? Você pode rever 1, 2, 3 vezes, mas é muito importante que você entenda que é de suma importância fazer essas análises, esses estudos nesses contextos que eu estou falando, para que você possa trazer à luz a verdadeira essência daquela perícope que você destacou, e não fazer um pré-texto de um simples texto que você tira da palavra de Deus.
Amém? Até o próximo capítulo, se Deus quiser.